Meus amados, na nossa caminhada das quartas-feiras, aqui com o nosso estudo sobre restaurando o altar, o tema da nossa igreja nesse ano de 2019, restaurando o altar do Senhor. Os departamentos também se utilizando também desse tema, é um tema proposto pela direção da igreja, pela nossa liderança. Então, durante este ano, o ano de 2019, será um ano da restauração, de repararmos o altar do Senhor em tantas áreas. Nessa última quarta-feira do mês de janeiro, amanhã termina janeiro, aliás, o primeiro mês de janeiro já foi, de 2019, sexta-feira, mais um mês, o mês de fevereiro, mês 2, não é? E nós já vamos caminhando aí para o segundo mês do ano de 2019. Durante as quartas-feiras deste ano, cada pastor, cada servo de Deus, cada alguém convidado vai estar aqui falando sobre alguma área de que nós precisamos restaurar. E nesta noite, eu gostaria de estar partilhando com os amados irmãos do tema proposto, não é? Nesta noite, restaurando o altar no trabalho. A cada dia que passa, a gente vai acompanhando o dia a dia, né, nas empresas, sobretudo todos nós trabalhadores. Nosso país continua vivendo ainda uma recessão muito grande, um alto índice de desemprego, um país de pessoas trabalhadoras, de pessoas generosas. O ano de 2018 foi um ano muito complicado nessa questão do trabalho, não é? E aí, para você que trabalha ainda, para você que ainda faz parte de uma empresa, ainda faz parte de uma equipe, eu gostaria de estar trazendo algumas considerações nesta noite e como nós temos que reparar o nosso altar lá no nosso trabalho. Porque devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Eu queria começar com esse conceito aqui. Porque muitas das vezes a gente assume cada postura nas nossas vidas e depois nós passamos por uma série de problemas, uma série de complicações e nós queremos detectar o que de fato vai acontecer e por que está acontecendo. Muitas das vezes nós somos culpados exatamente porque colocamos uma carga excessiva sobre nós na questão do trabalho. Eu gostaria de começar, e eu vou utilizar Taeli aqui algumas vezes, tá, Taeli? Para a gente poder acompanhar aqui os textos bíblicos, para a gente poder andar um pouco mais com a questão do tempo. 3 aspectos que eu gostaria de estar trabalhando nesta noite, para que a gente de fato possa entrar nessa questão da restauração do altar no nosso trabalho. Nessa nossa postura do nosso dia a dia, cada um no seu dia a dia, cada um com o seu temperamento, eu consegui, estudando ontem e hoje acerca disso, encontrar 3 classes de pessoas do nosso país. Eu não quero sair do nosso país, não, eu quero ficar aqui na nossa cultura. Nós temos a postura dos preguiçosos, a postura dos gananciosos e, por incrível que pareça, os equilibrados. Dentro disso tudo aqui nós temos 3 grupos, não é? E, invariavelmente, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela rechaça completamente, totalmente, aliás, bate muito forte na questão do preguiçoso. E eu queria começar por aqui, já que estamos falando de trabalho, não tem como começar a falar de trabalho se não falar do preguiçoso, porque é possível que você conheça alguém muito preguiçoso, é possível que você conheça alguém mais ou menos preguiçoso, não é? Mas em alguma amizade sua você consegue detectar alguém preguiçoso. E eu queria trazer exatamente Provérbios no capítulo 6. A partir do verso 6 tem algo que, sabe, a Bíblia fala assim de uma forma, sabe, muito, muito clara para todos nós sobre esse conceito, o conceito do preguiçoso. 6:6, Thaís. Provérbios 6:6, que diz assim: vai ter com uma formiga, ó preguiçoso. Olha quem a Bíblia pede exatamente para a gente comparar o preguiçoso. Olha quem a Bíblia mostra para o preguiçoso. Olha o exemplo que a Bíblia traz para o preguiçoso. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara o verão o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?
um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante e a tua necessidade como homem armado. Eu comecei a meditar exatamente nesse primeiro versículo aqui. A Bíblia traçando um paralelo exatamente com uma formiga. E talvez um negocinho, você já viu o carreado da formiga? É o tempo todo, rapaz. A gente acaba usando de veneno para matar as formigas. Mas o exemplo da formiga que é usado para mostrar ao preguiçoso que ele tem que trabalhar. Não é de um elefante, poderia ser de um elefante, né? De uma girafa, um animal maior. Não. Vai falar exatamente de um inseto, talvez um dos menores, mas que trabalha, mas que tem inteligência, que não tem ninguém comandando, não tem ninguém com um relógio de ponto, não tem chefe, não tem ninguém para mandar, mas ela é sábia. Sábia no sentido de trabalhar para armazenar, trabalhar para se manter no momento em que acontecer a escassez, ter. E olha como a gente aprende com a Bíblia Sagrada. Olha como a Bíblia Sagrada traz para a gente exatamente essa questão do preguiçoso. Aliás, é uma classe que Deus também não consegue aturar, a classe de preguiçoso. Existe uma classe muito complicada no nosso meio. Existe gente que acorda e ele pensa assim: se eu for hoje naquele lugar, vai ter um trabalho para mim. Eu não vou. O cara está desempregado, Joel. Ele diz assim: se eu for entregar o currículo hoje vai abrir uma porta. Hoje eu não vou, eu vou amanhã. Porque aí amanhã alguém foi hoje e já ficou. É impressionante. É impressionante. Tem essa classe do preguiçoso? Tem. E é possível você ter alguém na sua família. Mas tem a classe também dos gananciosos. Em Eclesiastes, no capítulo 4, nós temos a classe dos gananciosos. E essa classe aqui dos gananciosos, ela se confunde, essa classe, com a classe das pessoas que trabalham muito. Já viu aquela pessoa que trabalha muito? Assim, olha, eu trabalho muito. Mas ele não trabalha muito, ele não fala isso com orgulho porque ele trabalha muito. Ele fala isso porque no fundo, ele é um ganancioso. A ganância está exatamente na vida desta pessoa, estampada na vida dessa pessoa. E aí você vai ver uma postura completamente destemperada do ganancioso, porque o ganancioso ele não tem compromisso com a ética, ele tem compromisso com o resultado. O resultado para ele que interessa. Os meios justificam os fins, ou não justificam os fins, porque ele tem que chegar, e muitas das vezes, para imitar alguém. Quantas pessoas não dormem? Nós sabemos que o sono é a coisa mais importante na vida do ser humano. É o sono que refaz todo o nosso corpo. A gente começa a eliminar as células mortas, a gente começa a ter uma formatação do nosso corpo quando a gente dorme. Mas as pessoas não dormem. E muitas vezes se gabam disso. E aí, para a classe dos gananciosos, Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 8, eu achei algo interessante aqui. Diz assim: há um que é só e que não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa o seu trabalho, e também os seus olhos não se satisfazem com a riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupa. Ou seja, ele não tem filho para cuidar, ele não tem família para cuidar, mas ele se gaba de trabalhar para ter aquilo que ele quer ostentar. É a ostentação, muitas das vezes. E sabe qual é o resultado do ganancioso? Nós temos visto aí, é possível que você tenha alguém próximo a você. É aquela pessoa que trabalha a vida inteira, interessante, ganha até muito dinheiro, mas depois gasta o dinheiro todinho para cuidar da saúde. Já viu esse tipo de gente? Ele ganha dinheiro, ele tem dinheiro, mas gasta esse dinheiro todo que ele ganhou com o seu trabalho, com essa volúpia do trabalho, ele começa a gastar com remédio, começa a gastar com médico, ele começa a gastar com um monte de coisa. Para quê? Para suprir, porque não soube parar.
não soube descansar. Aliás, pastor Roberto, nós temos uma complexidade nisso no seio da igreja. No seio da igreja, sobretudo no âmbito pastoral, nós temos algo muito complexo. Hoje nós discutimos lá no debate, o pastor Roberto esteve participando com a gente lá, algo nesse sentido, mas muitas das vezes a nossa classe pastoral, ela se cansa muito. A classe pastoral trabalha muito, o ofício pastoral talvez seja o mais complexo de toda a história, sobre todos os aspectos. Pastor, hoje, graças a Deus, nós quebramos um grande tabu de pastor tirar o seu período de férias. E como eu tomei pau lá na rádio com esse negócio. Quando a gente botava uma proposta de que pastor tinha que tirar férias, vários pastores amigos, homens de Deus, homens de Deus, diziam assim: mas pastor, como é que eu vou tirar férias se o diabo não tira férias? E o que eu tenho a ver com o diabo, irmão? O que é que eu tenho a ver com o diabo, meu parâmetro não é o diabo, meu parâmetro é Deus. Como é que eu tiro a minha? Porque ele não tira. Aí teve uma vez no debate, um pastor muito querido. Eu falei assim, ele falou: não, como é que pode? O pastor tira férias, o diabo não tira férias. Ele é por isso que ele é um perturbado, atento às pessoas, ele não tem paz, ele não tem alegria. Ele falou: sabia que você tem razão? Ou seja, um negócio tão simples e a gente cria um negócio. Sabe o que significa férias, irmãos? Férias significa saúde. E eu louvo a Deus porque desse púlpito aqui eu já vi do pastor Roberto instruções para todos nós. Irmão, tire um período de férias com a sua família. É saúde para você e para a sua família. Mas em muitos lugares isso não acontece. Há um ativismo muito grande. Olha que eu não estou nem falando da questão do trabalho, estou falando da questão espiritual. Mas olha como a nossa cultura coloca um peso sobre nós. Porque quando a gente tira férias, muitas vezes a gente se sente culpado. Porque está tirando férias com a sua família. Pô, estou ocupado, eu deveria estar hoje lá na igreja, querido. Fique com a sua família ali, o seu ministério. Esteja ali de bem com a sua família, descansando com a sua família. O Senhor está com você. Mas essa é a cultura que a gente tem. Eu faz lembrar, e eu já contei aqui, sobre essa questão desse grupo, dos gananciosos, da síndrome do 99. Eu não sei quem estava aqui no dia que eu contei, não sei se foi na escola bíblica dominical. A ilustração conta que tinha um rapaz salvo, crente em Jesus, da igreja evangélica. Ele era faxineiro de uma grande empresa, de uma multinacional. E esse rapaz chegava pela manhã com um sorriso de orelha a orelha, cumprimentando todas as pessoas, e passava o dia inteiro fazendo a limpeza, não é, daquela empresa, o tempo inteiro cantando, ele muito solícito. As pessoas adoravam aquele rapaz. As pessoas simpatizavam com aquele rapaz, e ele o tempo inteiro cantando louvores e limpando aquela empresa. A postura daquele jovem era tão bonita que chamou a atenção do presidente da empresa. Porque ele passava, via o jovem cantando, sempre solícito, sempre falando, sempre sorridente. E ele reuniu lá os diretores e falou assim: rapaz, sabe o negócio que está me chamando a atenção? E depois, não, quem, presidente? Qual o diretor que está chamando? Não é o diretor, não. Esse rapaz que limpa aqui a empresa. Rapaz, todo dia que eu chego aqui, esse rapaz está sorridente. Todo dia esse rapaz cumprimenta as pessoas. O tempo inteiro ele fica cantando essas músicas da igreja dele. E ele canta numa altura que não incomoda ninguém. E ele fica feliz, ele limpa com maestria isso aqui. Me chamou a atenção isso. E aí um dos diretores chegou e falou assim: presidente, sabe por que ele faz isso? Porque ele ainda não faz parte do Clube do 99. O presidente falou: Clube do 99? Ele falou: nós fazemos parte do Clube do 99, mas ele não faz. É por isso que ele chega aqui sorridente, ele canta o tempo todo, ele é solícito, ele fala com as pessoas, ele consegue olhar para as pessoas. Ah, é? Mas que clube é esse? É o Clube do 99, é aquela pessoa que tem 99 e para alcançar uma centésima, ele vende a alma dele. Para alcançar uma, ele não fala com as pessoas, ele chega na empresa aborrecido, porque o objetivo dele é alcançar essa uma que está faltando para completar 100. Ele não vê ninguém, ele só vê essa que está faltando. E não é verdade? Muitas vezes, por causa de algo tão pequeno, as pessoas lá no trabalho puxam o tapete de uma da outra, fofoca da outra.
Não fala com o outro, arruma problema. Por onde passa, arruma problema. E eu estou falando de gente da igreja. Talvez você não conheça, talvez você conheça. Eu conheço empresário que não admite crente. E eu conheço. Não, se for crente, não é para ficar não. E muitas vezes o patrão é crente. Mas por quê? Rapaz, ô classezinha para dar trabalho é crente, rapaz. Eu falei, que é isso, diretor? O quê? Todos os problemas que eu tenho aqui, a maioria dos problemas que eu tenho aqui na igreja é de crente. O que é isso, diretor? Sério? Aí começou a falar por quê. Chega atrasado, porque o diretor é crente. Aí meu irmão, ele vai entender. Que isso, rapaz? Ele vai entender que eu cheguei atrasado, ele deveria ser o primeiro a chegar lá, porque o outro é irmão dele, para não ter que chamar a atenção dele. Briga com todo mundo. Já viu, irmãos? Às vezes isso acontece. Ainda bem que aqui, não. Ninguém lá na empresa fala com ele. Ou seja, ele é a única pessoa certa da empresa. Pastor, ninguém gosta de mim. Tem uma perseguição lá na igreja, lá no trabalho, está todo mundo me perseguindo. Você já parou para pensar se você que não é o errado na história? Por que são sempre as outras pessoas? Por que dentro de uma empresa de 50, 49 está errado, só você que está certo? Essas coisas acontecem. E a gente vai vendo isso no dia a dia, sabe onde? Lá no trabalho. Lá no trabalho é onde a gente deveria ser bênçãos. Lá no trabalho é onde a gente deveria ser alguém, agente de Deus para transformar a vida daquelas pessoas. Se Deus permitir, se Deus quiser, pela misericórdia do Senhor Jesus, só pela misericórdia dele, porque eu não sou fácil não, irmão. Tá vendo essa carinha aqui? Eu não sou fácil não. Se Deus quiser, agora em novembro, dia 25 de novembro, se Deus quiser, eu vou completar 30 anos de Rádio Melodia. Mesmo lugar. As pessoas que estão lá, muitas delas começaram, quando cheguei lá já tinha algumas. E há 30 anos eu faço parte daquela rádio. Para a glória de Deus, sem nenhuma inimizade. Sem nenhuma inimizade. E sabe qual é o meu troféu? Não é o dinheiro que eu ganho, mas é exatamente a postura que eu sempre tive dentro daquele lugar. Onde todas as pessoas me respeitam e são respeitadas. Os que chegam me respeitam. Os velhos também me respeitam. Os novos também. E eu louvo a Deus por isso. Não é fácil. Tantas pessoas que já se passaram. E todas as vezes que eu encontro com alguém que por lá passou, a gente faz uma festa. A gente faz uma festa. Porque o tempo inteiro eu procurei e consegui só pela graça de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, não. Não é porque eu sou bonzinho, não. Pela graça de Deus eu consegui fazer muitos amigos e continuo fazendo amigos ali. Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso. Muitas pessoas no trabalho. Daí, nesta noite, a proposta da gente poder refletir, de fato, se nós estamos sendo bênçãos para as pessoas lá no nosso trabalho. Mas eu falei que são 3 classes: preguiçosos, gananciosos e os equilibrados. Interessante, quem vai falar de equilíbrio é o apóstolo Paulo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai trazer algo de equilíbrio para nós, para mim e para você. Porque temos que ter o equilíbrio. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 11 e 12. Diz assim, ó: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como Juvão temos mandado. 12. Para que andeis honestamente para que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Volta no 11 para mim, Taeli, por favor. Olha lá, ó. Procureis viver quietos. Há uma inquietação. Há uma inquietação. A proposta do apóstolo Paulo é exatamente essa aqui. Trata dos seus próprios negócios. Toda terça-feira, deixa eu revelar algo aqui. Toda terça-feira eu tenho um compromisso muito sério. Além da rádio, todos os dias, toda terça-feira à tarde, é o dia que eu separo para produzir os temas do debate da semana seguinte. Então, toda terça-feira é um negócio assim que eu tenho comigo,
Toda terça-feira eu saio da rádio, ao meio-dia eu vou para casa, almoço, vou para o meu quarto, e ali a tarde inteira é dedicado exatamente a produzir os temas do debate. Cuida dos teus próprios negócios. Eu não tenho uma responsabilidade, irmão. Eu não assumi uma responsabilidade diante das pessoas, diante da direção da rádio, diante dos pastores que vão estar comigo na outra semana. Existe toda uma cadeia de respeito que a gente tem que fazer girar. As pessoas se acham, sabe, o rei da cocada. Tem gente que acha que se ele não for para a empresa vai cair. Tem gente que acha que se ele não for trabalhar, a empresa não anda. Querido, amanhã o seu patrão te demite. Tem 30 pessoas para entrar no seu lugar, muitas vezes melhores. O cara vai falar assim, caramba, quanto tempo eu perdi com esse cara? E você acha que é o rei? Não. Quantas inimizades são feitas? Quantas inimizades são feitas? Quantos problemas nós criamos a partir de conversa fiada, de fofoca, de disse-me-disse. Eu falei aqui no domingo, o que nós temos que fazer nas nossas vidas, e é por onde a gente passar, e eu busco a Deus isso sempre, é nos posicionarmos. Se a gente não se posicionar, querido, ninguém vai respeitar, não. Hoje ninguém respeita ninguém. As pessoas respeitam o nosso posicionamento. Olha, não vai falar isso lá com o pastor Joaquim, não, porque não adianta, ele não aceita isso, não. Ele vai te dar um pega. Aí o cara já nem vai. Por quê? Você se posicionou. As pessoas sabem quem é você lá no trabalho. Pastor Roberto sabe lá. Pastor Roberto está com a gente já há um bom tempo. Das pessoas que nós trabalhamos lá na rádio. Aquilo lá é uma equipe, cada um se respeita assim de forma magistral. Lá não tem o chefe, o déspota, o que manda. Lá a gente combina. Lá se combina. Não, porque eu já vi gente, não, porque comigo é assim, aqui no trabalho aqui eu sou assim mesmo, e comigo é assim. Aí o cara arruma um monte de problemas lá. Ninguém que nem... Tem professores evangélicos que as pessoas não querem ter aula com ele. Querem ser mais justos que o rei. Ou seja, fecha a porta. Fecha a porta do diálogo, fecha a porta da pregação do evangelho, fecha a porta do testemunho. Para tudo. Para tudo. As pessoas criam, eu estou falando a partir da igreja, as pessoas criam, sabe, coisas fantasiosas. Há um preconceito muito grande, a gente fala de preconceito, de intolerância, eu queria falar de preconceito, muitas vezes com relação às outras pessoas. Também já contei aqui, pastor Paulo, tive que fazer, sabe que quando faz direito, você tem que passar 2 anos fazendo estágio, né, em um fórum, e eu fui estudando aqui na Barra. A faculdade tinha um convênio com o Fórum da Barra, da Tijuca aqui, e você tem que fazer lá o estágio obrigatório, tanto na instituição e como o estágio, né, no fórum. E foi uma turma, uma primeira turma, fazer o estágio no fórum, acho que eram 6, 8 meses, tempo assim. E a primeira turma que foi, éramos 8 evangélicos numa sala, e a primeira turma que foi, foram 6 evangélicos, né? A gente sempre se cumprimentava, sempre falava. E essa turma foi para lá para fazer o estágio no fórum. No outro dia, lá na hora do café, no pátio, né? No café da faculdade, as pessoas vieram falar comigo, Eliel, você vai fazer o estágio lá quando? Eu falei, daqui a 1 mês, 2 meses, vai abrir para poder fazer. Ó, se preparem. Se prepara, isso crente falando, se prepara que a professora, que é a tutora lá, do JEC, antigamente, né? Do JEC, aí, sabe o que a mulher é? Mulher macumbeira. Aí, tem que ver demônio puro. Isso crente falando, demônio, a mulher tem um demônio, sabe aonde? No computador. É um São Jorge preto, assim. Falei, Jesus. Cada um trazendo. O quê? Mulher olha pra você assim, com uma cara de ódio. Eu falei, que isso, rapaz? Eu não vou fazer esse negócio lá, não. Olha aí, Júnior.
vou fazer esse estágio lá não, vou lá pro centro da cidade. Aí acabou que eu fui. Cheguei lá, me apresentei, trouxe o papel da instituição e ela falou, seu horário pode ser qual dia? Você pode escolher, doutor? Falei, pode ser quinta-feira. Pode ser quinta-feira? Pode. De 3 às 6 ou de 2 às 6. Ok, doutora, tá combinado então. Então tá bom. Então era uma segunda, você pode vir na quinta-feira? Estarei aqui. Aí eu dei uma olhada onde? O que eu olhei? Computador. Rapaz, não é que não tinha mesmo lá um São Jorge preto lá, o negócio? Falei, rapaz, é essa aí mesmo. É essa doutora aí mesmo, rapaz, que eu vou ter que enfrentar, meu Deus do céu. Vamos embora. Foi embora. Na quinta-feira cheguei. Lá, doutora, boa tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo bem? Sua mesa é aquela ali e tal, você tem os códigos aqui. Aí passou todo o trabalho que tinha que passar, beleza, passou. E eu continuei. 3, 4 semanas depois, eu já fazendo estágio. Quem aparece lá para pegar a declaração de que tinha feito estágio? A turma. Os evangélicos tinham ido na frente. Aí chegaram lá, né? Ô, Leandro, tudo bem? Tudo, beleza, sei o quê. Foram lá na sala dela. Doutora, o senhor sabe quem é aquele ali? Aí ela falou, sei, ele é. Aí ele falou assim, você sabe o que ele faz? Uma delas, né, falou assim, ele é o do carro da Rádio Melodia. Aí eu, assim, só ouvindo, aí eu vi na hora que fez assim, ó. Bateu na mesa, eu falei, agora pegou. Agora, manifestou o negócio. Agora o negócio vai... Agora isso aqui vai ficar pequeno. Olha, eu sem olhar, eu só... Agora isso aqui vai ficar pequeno, o negócio aqui, né? Ela bateu, não acredito. Por que eu não liguei o nome e a pessoa? A doutora falando. E eu falei, Jesus. Aí ela levantou, veio com a turma. Por que você não falou? Por que você não se apresentou? Todo dia eu saio da minha casa e venho ouvindo a Rádio Melodia, da Taquara até o Quil Fora. Eu vim ouvindo os louvores da Melodia com você. Olha isso. A macumbeira, a mãe de santa, a endemoniada. E o pessoal ficou assim. O pessoal foi embora. Ela veio à minha mesa e falou, Lidel, poxa, eu estou precisando de tanta oração. A minha vida tem sido assim, uma vida, começou a chorar. Eu moro atrás da igreja do pastor, não era o pastor Silas ainda, que estava lá, ainda era o pastor Gilberto Malafaia. E quantas vezes eu vou para a minha janela, eu fico na janela, ouvindo os louvores, ouvindo a mensagem, e a minha alma chora. Olha isso. Você pode orar por mim? Saímos assim, fomos numa sala cheia de arquivo. Ali mesmo dei as mãos a ela, a doutora Raquel, e começamos a orar, a clamar, entregar aquela mulher nas mãos do Senhor. Aonde você chegar, querido? Você viu a visão de quem chegou? Só porque viu lá o São Jorge, o demônio, aquilo lá, bota para fora. Não tem contato não, que isso, querido? Deus levantou para sermos luz. Aonde a gente chegar, aonde você chegar, brilhe a sua luz. Onde você chegar, se posicione. Onde você chegar, onde você colocar a planta do seu pé, o seu pé, chegou ali o representante de Deus, chegou a testemunha do Senhor. Às vezes a gente não traz isso pra gente. A gente não traz isso pra gente. E as pessoas esperam isso. Aí até terminar o estágio, toda quinta-feira, na hora de ir embora, 10 minutos antes, a doutora fala assim, tem como a gente ir lá orar? Claro que tem. Vamos lá. Deus, eu não sei por onde anda essa doutora, mas eu vou encontrá-la. E eu tenho certeza de que Deus já fez uma grande obra naquele coração. Tenho certeza disso. Sabe por quê? Não por mim, porque a palavra do Senhor Jesus caiu no coração. E a palavra do Senhor não volta vazia sem antes cumprir o propósito para qual foi enviada. Eu tenho certeza disso. Você imagina se eu pegasse toda a visão daquela turma inicial, eu já chegaria lá com os 2 pés atrás, completamente complexado, completamente com preconceito, já ia agir mal com a pessoa. Que isso, querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é o trabalho, isso é o nosso trabalho. A gente lida com tantas pessoas no dia a dia, na nossa caminhada. Na nossa caminhada. Tem gente que, por fazer parte da igreja, e é bom a gente falar isso aqui, acha que você vai crescer na vida porque você é evangélico, porque faz parte de uma igreja.
Porque tem gente que acha que é isso. Não, eu sou crente. O concurso é para mim, o concurso é para você, se você estudar. O concurso é para você e para um monte de gente que se inscreveu. E vai passar quem se preparou melhor, independente de religião. O grande problema é que a gente traz isso para o campo espiritual. Fica orando e não estuda não, meu irmão. Sabe quem vai passar? É o kardecista, o espírita. Ele vai passar porque ele estudou. Sabe o que é isso? E não tem nada de diabo. Chama-se justiça de Deus. Justiça de Deus. Agora estuda. Se coloca. Peça a Deus ajuda. Peça a Deus ajuda. Se coloca. Deus, abre a minha mente. Se coloca isso para ver só. Aí Deus vai te abençoar. Mas não é porque você fez isso. É porque você se esforçou. Esforça-te que eu te ajudo. Mas as pessoas só querem ajuda, não querem se esforçar. Bota-se no campo espiritual. A gente está cheio disso. Vivemos ainda uma geração do passado. Uma geração que do púlpito se dizia que não era para estudar. Que Jesus já estava voltando. Querido, eu estou aguardando Jesus hoje. Falei com o pastor Roberto, ele chegou lá às 11 horas. Irmão, Jesus está voltando. Eu falei, esperei ele até 10 hoje. Ele não voltou, ele pode voltar agora. Mas enquanto ele não volta, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Você quer crescer lá na sua empresa? Quero, pastor. Sua empresa tem plano de cargos? Tem. De salários? Tem. Você quer crescer lá? Quero, pastor. Então se prepara. Se prepara, querido. Não tem como. Tem um ditado que diz assim, quanto mais eu me preparo, mais sortudo eu fico. Quanto mais você se prepara, não é que você teve sorte, é que a oportunidade apareceu e você estava preparado para ela. Mas a gente coloca isso no campo espiritual, a gente espiritualiza aquilo que não é para espiritualizar. A gente fica no comodismo, é uma zona de conforto que a gente entra e muitas das vezes a gente, se acostuma com ela. E não tem nenhum problema se você estiver satisfeito onde você está. O que não pode é você estar aí e estar reclamando porque os outros estão crescendo e você não. Não tem nenhum problema você ficar onde você está. Zero problema. Pastor, estou confortável aqui, para mim está ótimo. Então, graças a Deus, só não fique reclamando e falando das pessoas que estão crescendo além de você. Problema nenhum. Problema nenhum. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. Existe algo que a gente tem que se esforçar. No nosso trabalho. Se prepare. Estude. Não é? Às vezes a gente quer, sobretudo, essa é a palestra muito mais para os jovens. Eu estou vendo aqui alguns jovens aqui. Hoje a gente pega, os jovens têm muito cedo, tem que definir qual é a carreira que eles vão seguir. Eles não sabem nem qual é o cardápio que eles gostam. Mas tem que decidir algo para a vida toda. Chega lá naquela fila do vestibular e o que você vai dizer? Não sei não, amigo. O quê? Você vai querer ser o quê? Antigamente, a geração passada, a gente já sabia. A gente queria ser a profissão do pai, independente de qual fosse. O que você quer ser quando crescer? Pai era caminhoneiro, caminhoneiro. Pai era pedreiro, pedreiro. Porque o pai era o exemplo, era o ídolo do filho. O pai era o ídolo do filho. Hoje a gente mudou isso, o pensamento. O que você quer ser? O que está dando dinheiro? A pior coisa do mundo é escolher uma profissão pelo dinheiro que ela dá. Não por aquilo que você quer fazer, que você gosta de fazer. E sabe por que as pessoas estão morrendo aí nos hospitais? Porque muitas pessoas que estão lá, elas estão lá por causa dos pais, não por causa delas. Os pais não conseguiram ser médicos, sonharam ser médicos, mas incutiram na vida do filho. Perturbaram tanto que o menino se inscreveu para medicina, fez medicina, é o profissional mais triste, mais infeliz da face da terra, ganha dinheiro, é infeliz e mata as pessoas. Na nossa profissão, pastor Paulo também. Muitos pais que sonhavam em ser advogados, juízes. O filho quer ser militar, mas aí por uma questão do sonho do pai, aí ele vai, paga um preço, estuda algo que ele não gosta. Pior coisa que tem na vida é você estudar algo que você não gosta. Matéria que você não gosta. Acho que aquele tempo ali, aquilo que é um tempo perdido. Aquilo que é um tempo perdido, querido. Você estudar, você olhar, não está ali, mas você tem que fazer por causa de alguém. Não. Faça aquilo que você gosta de fazer.
Faça aquilo para qual você nasceu para fazer. Sabe por quê? Porque aí não será trabalho, será sempre prazer. Meu pai fica doido comigo. Meu pai, peguei a carteira dele uns anos atrás para ver a carteira de trabalho, pastor Roberto. Rapaz, umas 4 ou 5, todas completas. Meu pai não conseguia ficar 6, 7 meses no trabalho e já saía e ia para o outro. Falou, não aguento pegar todo dia aquela reta ali para lá. Não, rapaz, como é que tu consegue fazer isso, pai? Aí, engraçado que ele sabia fazer até as contas. Ó, isso aqui, ó, 13º, 7 décimos, 7 avos, não sei o que, ele fazia a conta rápida. Isso aqui você vai receber X, olha isso. De tanto que ele saiu de empresa. Não aguento não, rapaz. O que você tem que você vai para a rádio esse tempo todo, Eliel? Meu filho, você de fato você não me puxou, não. Eu não aguentaria um negócio desse, não. Aí eu falei com ele 2 coisas, pai. Primeiro, que eu amo aquilo que eu faço. Aquilo ali não tem peso nenhum para mim. Eu vou para a rádio com tanta alegria no meu coração. Segundo, que aquilo ali para mim já não é mais um trabalho. É um ministério para a glória de Deus. Então, quando a gente, entende isso, quando a gente coloca isso no nosso coração, quando a gente traz isso para a nossa vida, mostrando aqui o trabalho, nosso trabalho, ele é bênção de Deus para nós. Interessante que eu nunca vi ninguém ganhar bem no trabalho. Já vi alguém falar que ganha bem? Rapaz, esse salário que eu ganho pouco. É que você é funcionário. Um dia que você for patrão, você vai achar que você paga bem. Não é? Rapaz, patrão, vai no patrão. Rapaz, eu pago salário, eu tenho que pagar o encargo. Aliás, no Brasil, o patrão paga um salário para você, para mim, e paga um outro para o governo. São 2 salários. Aí você imagina, quem é que paga mais? Quem recebe pouco, é você ou o patrão que paga muito? Olha que gangorra nós ainda estamos vivendo no nosso país. Então que nesta noite, eu e você, possamos refletir do nosso altar no nosso trabalho. Como as pessoas estão nos vendo lá no nosso trabalho. Quando nós chegamos, nós somos motivos de alegria para as pessoas que lá estão, ou as pessoas começam a sair quando nós chegamos? Será que a nossa linha de comunicação, a nossa comunicação, tem sido uma comunicação de bênçãos? As pessoas reconhecem que nós somos de Deus? Ou as pessoas nem acham que nós somos servos do Senhor Jesus? Essa mensagem, ela passa, pastor Roberto, exatamente na primeira quarta-feira, pelo altar do testemunho, sobre todos os aspectos. E nós falamos do trabalho, mas isso aqui serve para qualquer grupo, qualquer relação, onde tiver um grupo, lá no seu colégio, que vai ser falado também aqui, lá na sua família, lá na sua vizinhança. Esses temas serão falados aqui. Mas onde tiver 2 ou 3, 4, 5 pessoas, qual tem sido o nosso referencial? Pastora Beth, no domingo agora passado, ministrou uma aula fantástica, maravilhosa, falando sobre José. E lá no capítulo 39 de Gênesis, lá está dizendo que Potifar confiou completamente, totalmente, tudo nas mãos de José, porque reconhecia que o Senhor era com ele. Olha que coisa linda. Aí no complemento de domingo, eu usava exatamente essa passagem para trazer isso. No capítulo 41, sabe quem vai reconhecer isso nele? Já não é mais Potifar, já é o rei. Aí já é Faraó, que reúne as pessoas e diz assim: porventura, não seria este homem usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer o que ele faz? Olha isso, o reconhecimento das pessoas de fora, a partir da sua postura. Crente carrancudo, ainda bem que a gente melhorou muito. A gente melhorou muito, meu irmão. Pastor Roberto, eu louvo a Deus. Esse gardênia azul aqui. Gardênia azul aqui. Quem é do gardênia aqui? Tem alguém aqui do gardênia azul? Tem aqui, ó. Tá a Hélia do gardênia. Ah, tá ali, ó. Aqui. Gessé. Rapaz, era uma rapaziada com a cara feia. Quando você via alguém com a cara feia, era crente. Os ímpios andavam todos sorrindo, sorridentes, alegres. Cara feia, era crente.
porque crente não se mistura, porque o Salmo 1 diz que aquele que se assenta na roda... Não, é só dar bom dia, é só ser educado. Não custa nada ser educado. Um sorriso desmorona qualquer coração arrebentado. Um sorriso. Não precisa falar, não. Só abre o sorriso. Não tem outro jeito, a pessoa vai sorrir para você. Pelo menos vai ficar solícita com você. Mas aqui não, antigamente... Vizinho, então, eu louvo a Deus, que isso mudou bastante. E sabe por quê? Quando eu leio Neemias, eu chego a compreender de que Neemias era a pessoa mais sorridente que tinha no palácio. Era a pessoa com a cara de felicidade lá do palácio. E isso, no dia que ele chegou com semblante triste, chamou a atenção do rei. Ele falou, opa, tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada, porque essa não é a postura de Neemias, porque ele é um homem sorridente, um homem alegre, ele está triste, o semblante caído, e o rei pergunta o que é. Veja a postura de cada um de nós, lá no trabalho, lá na nossa vida, aquilo que nós precisamos. E para terminar, Mateus no capítulo 5, verso 16, tá, Ed? Só para a gente fechar aqui. Isso aqui serve para todos nós. Mateus 5, Jesus dizendo, 16. É um texto fantástico. E diz assim, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que resplandeça a nossa luz. Nós somos chamados para sermos luz. Vós sois a luz do mundo. Que ela resplandeça aonde nós estivermos. Sabe para quê? Não é para a gente ter o título de bonzinho, para ter o título de diferente. Não. Mas para que o Pai seja glorificado através da nossa vida. Amém.